Fala galera, tranquilão? Mais uma aula aqui nossa, professor Almir. Morrendo de saudade de ir pra escola, morrendo de saudade de dar aula. Espero que todos estejam bem, em paz, tranquilo. Vamos começar mais uma aula marota. Começando um capítulo novo, continente americano, beleza? E bora começar com esse conteúdo show de bola. Primeira coisa que a gente se depara aí é justamente o mapa do continente americano. A gente consegue perceber que ele é grande pra caramba em extensão, de norte a sul. Ele é muito, muito, muito grande, tá? E o ponto principal aí é que ele é bem, a gente consegue perceber bem as divisões existentes entre América do Norte, América Central e América do Sul. Isso é uma coisa bem interessante da gente conversar, a gente ter essa leitura do que é o continente americano, esse recorte do mundo, porque muitas vezes quando a gente vai falar dos estadunidenses ou dos Estados Unidos, a gente vira e fala a América, os americanos, quando na verdade a América é literalmente um continente inteiro, que é tudo isso aí que vocês estão vendo, tudo isso aí é a América. Você restringir a América única e exclusivamente a um único país é muito pouco, é muito raso, não faz nem sentido. Do ponto de vista cultural, talvez, mas do ponto de vista físico, não faz sentido e é injusto com o restante, porque condiciona os outros a esse país como se ele fosse o mais importante de todos. Então, a América é continente, americanos são todos aqueles que vivem nesse continente, ou seja, nós brasileiros somos americanos também, sul-americanos inclusive, tá? Então, América é um continente e americano é todo aquele que vive nesse continente americano, tá? Vamos embora. Primeiro ponto aí que a gente tem é justamente a regionalização espacial do continente americano. Ele é o segundo maior continente do mundo em extensão territorial, com 42 milhões 550 mil quilômetros quadrados, sendo superado apenas pela Ásia, que tem 44 milhões, tá bom? É 580 mil. Se estende por todas as latitudes do planeta de sul a norte. O continente americano ele pega todas as latitudes do planeta. Ele tem mais ou menos 15 mil quilômetros de extensão, de ponta a ponta. É grande pra caraca. Ele se estende desde o paralelo 56 graus sul até o paralelo 71 graus norte. E ele ocupa todas as fases climáticas existentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele passa por todas aquelas zonas do planeta que a gente divide de acordo com o ângulo de inclinação do planeta, de radiação solar. Professor, não entendi nada que você falou. É o seguinte, o planeta ele é inclinado e ele gira em torno desse próprio eixo. O planeta ele é tortinho, ele é inclinadinho. Então ele gira em torno desse próprio eixo. Por conta dele ser dessa forma, um pouco entortado, algumas partes do planeta recebem mais sol, mais radiação solar do que outras. As partes que recebem mais radiação são chamadas de zonas tórridas ou zonas tropicais. E aí, quanto maior a latitude, mais dificuldade para que os raios solares cheguem até essas regiões. Por isso elas são mais frias. Existem outros motivos, é óbvio, mas esse é o principal. Beleza? Então, o planeta basicamente tem as zonas tropicais, as zonas temperadas e depois as zonas polares. E nessa configuração que a gente tem aqui, a América, o continente americano, ele perpassa todas as fases climáticas, desde as mais quentes até as mais frias. Isso é impressionante. É cortada pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer e pelo Trópico de Capricórnio. Está localizado totalmente no hemisfério ocidental do planeta. Lembrem-se, o que divide o planeta ocidental e oriental, meridiano de Greenwich, tranquilão, divide o planeta no meio, em dois hemisférios, o ocidental e o oriental, beleza? Então, a América está completamente no hemisfério ocidental. Suas terras se alargam da ponta do Seixas, na Paraíba, de 30 graus oeste, até a linha do meridiano 165 graus oeste do Alasca, tá? Aí a gente está fazendo uma relação de ponta a ponta
considerando os meridianos, tá? Longitude, para ver o quão larga, poderíamos dizer assim, é a América, o continente americano. Professor, eu preciso saber desses números? Não, óbvio que não. Não vou cobrar de vocês isso. Isso aqui é só para mostrar para vocês o quão grande é a América, o continente americano. Tudo bem? Suas terras são banhadas pelo Oceano Pacífico a oeste e pelo Atlântico a leste. Show de bola? O continente é dividido em 3 conjuntos diferentes: América do Norte, como a gente já viu, Canadá, Estados Unidos e México. Bom ter em mente quais são os países que estão em cada uma das regionalizações. A América Central, que é o menor dos 3 conjuntos regionais, é subdividido em 2 posições diferentes. E quais são essas posições? Essas porções, perdão. A porção continental ou istmica. Professor, o que é istmica? Espera aí que eu vou voltar para a gente ver isso. Você está querendo voltar mesmo? Aqui. É bom que a gente, inclusive, consegue ver aqui, ó, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, que são os 2 oceanos que banham o continente americano, tá bom? Olha aí para a América Central, que é essa faixa amarelinha. Estão vendo? Então, quando a gente fala de um istmo, basicamente um istmo, do ponto de vista físico, é uma pequena extensão de terra que conecta 2 massas maiores de terra. Como a gente consegue ver, nós temos a América do Sul gigantesca, absolutamente gigante, e a América do Norte igualmente grande. É uma pequena extensão de terra, que compreende 7 países, inclusive, mas ainda assim, uma pequena extensão de terra comparado com os dois, América do Sul e América do Norte, que conecta essas 2 porções, tá bem? Isso, do ponto de vista físico, do ponto de vista da geografia dita enquanto física, é um istmo, tá? Então, quando a gente fala dessa porção da América Central, a gente está falando dessa porçãozinha. Mas a gente não falou que são 2? Sim, calma aí. Então, a porção continental, ou também tida enquanto istmica, que é constituída por 7 países, e a porção insular, que são as Antilhas ou Caribe. Piratas do Caribe, é aí que acontece. Mas o que são Antilhas? O que você quer dizer com insular? Gente, isso aí se referencia a um conjunto de ilhas. Quando falamos Antilhas, insular, estamos falando de um conjunto de ilhas dispostas. Beleza? Deixa eu ver se naquele mapinha a gente consegue ver. Aqui. Estou percebendo que tem a parte istmica, a parte continental, e do lado a gente tem Cuba, Jamaica, vários outros paísezinhos aqui, República Dominicana, Porto Rico, enfim. E inclusive nessa região estão dispostas várias ilhazinhas menores, tá? Vocês só estão vendo as maiores. Beleza? Essa porção é a porção istmica. É a porção istmica, não. É a porção insular, perdão. Tá bom? Então, aqui a gente consegue perceber como que é formada a América Central. E a América Central é formada a partir dessa conjunção dessas 2 porções. Tranquilão? Vamos avançar. Show. E essa porção insular, por si só, também tem uma ramificaçãozinha. De acordo com o tamanho dessas ilhas, elas podem ser tidas enquanto pequenas Antilhas, pequenos conjuntos de ilhas, ou grandes Antilhas, que são aquelas que a gente viu, que têm uma extensão territorial maior, que aparecem com maior facilidade no mapa. Tranquilão? Então, a divisão de acordo com o tamanho, né, da América Central pode dividir a porção insular em pode e divide, para facilitar a nossa localização, entendimento, enfim, entre pequenas Antilhas e grandes Antilhas. Tranquilão? Agora, a América do Sul, que é onde nós estamos, onde nós moramos. Bom, a América do Sul ela começa em terras colombianas. Como assim terras colombianas, professor? Gente, eu vou voltar aqui para a gente ver. Aqui. A Colômbia ali. Diretamente conectada com a porção istmica da América Central, não tá? É isso que a gente está falando. Começa em terras colombianas. Tranquilão?
Então, a América do Sul começa nessa porção que a gente falou e compreende 12 países soberanos, mais um departamento de ultramar da França, que é a Guiana Francesa. Professor, o que é um departamento de ultramar? Departamento de ultramar é como se fosse uma porção de um país, tá? Que está longe do seu território. Guiana Francesa foi conquistada, foi colonizada pela França há uns bons séculos atrás, né? E bons eu me refiro à quantidade de tempo, não em qualidade, deixando muito claro. Foi conquistada há uns séculos atrás. E isso significou isso significa que até hoje a Guiana Francesa não se separou, não conseguiu a sua independência, diferente de outras antigas colônias. Seja porque entrou em acordo com a França, seja porque não teve um processo de independência mesmo, tá bom? Mas a Guiana Francesa ela faz parte do território da França. É como se fosse uma pontinha desse território que, ao invés de estar na Europa, está na América. Inclusive, a Guiana Francesa faz parte da União Europeia. Justamente porque ela faz parte da França. Tá? O departamento de ultramar ele tem certa autonomia. Ele faz parte da França, mas tem o seu governo próprio. Sacou? Isso é o departamento de ultramar. E também as Ilhas Malvinas, que são um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas, como o próprio nome diz, Ilhas Malvinas, que está muito próximo ali da Argentina, que inclusive é um grande imbróglio ali, um grande problema com a Inglaterra até hoje, um debate assim, bem aceso ainda sobre essa questão, né? E as Ilhas Malvinas são um arquipélago que é ocupado, arquipélago é um conjunto de ilhas também, tá? Que é ocupado pela Inglaterra e que transformou em um território ultramar também. Então já conversamos sobre isso. Então, além de termos 12 países soberanos, também temos Guiana Francesa, que é um departamento de ultramar, ou seja, faz parte da França, e Ilhas Malvinas, que é um território de ultramar pertencente a quem? À Inglaterra. Beleza? Avançando aqui, a gente tem um relevo americano, o relevo do continente americano, que por conta do seu tamanho, esse continente gigantesco possui uma elevada diversidade de formas de relevo. Gente, é um continente que literalmente pega o planeta de ponta a ponta. Obviamente, ele vai ter uma quantidade, uma diversidade de formas de relevo muito, muito, muito grande. O mesmo se aplica para clima, o mesmo se aplica para vegetação, o mesmo se aplica para solo, sacou? É muito grande. Várias configurações se aplicaram sobre esse território continental ao longo do tempo geológico. Então ele vai ter todo tipo de variação possível ali dentro, climática, pedológica, que é de solo, de relevo, biológica, espécies vegetais, espécies animais. Vai ter muita coisa ali dentro. É um continente muito diverso, tá? Porções de altitudes modestas e porções de altitudes elevadas. Então já está começando a entrar aqui nos pormenores desse relevo. Já vimos que são vários tipos de relevo, mas como que eles são? Você tem relevos de altitudes modestas, relevos de altitudes elevadas e também nós temos relevos de altitudes muito baixas. A gente vai ver as planícies daqui a pouco, oriundas da ação complementar entre os fatores internos e externos. E aí a gente faz uma lembrança, faz uma revisãozinha, né, do que a gente já viu lá atrás, né, nos nossos anos de estudo, no sexto ano mais especificamente, que falam de agentes internos, agentes externos de formação do relevo. A partir desses muitos agentes, a gente tem a formação dessas diversidades de configurações na América, no continente americano. Só lembrando, agentes internos, fatores internos. Fatores internos e agentes externos é a mesma coisa, tá? Tectonismo, vulcanismo, ondas sísmicas. Ondas sísmicas vêm do tectonismo, tá? E externos, água, vento, beleza? Diferença de temperatura, o homem, ação antrópica. Mais especificamente, estamos falando de intemperismo e erosão. Show de bola? Intemperismo pode ser químico ou físico e erosão é erosão. Destaque, transporte e deposição de material. Tá?
Revisãozinha muito rápida, aqui um comentáriozinho aqui sobre isso, muito rápido, mas vocês já viram isso em anos anteriores. Então vamos continuar. Então esses fatores internos e externos motivaram, instituíram a criação dessas diferenças geológicas, orográficas, né, diferenças de relevo no continente americano. Então o relevo americano ele pode ser dividido em 3 grandes conjuntos. Gente, um ponto aqui para vocês. Daqui para frente, na nossa aula, a gente vai entrar em alguns detalhes em alguns momentos, tá? O que eu quero que vocês gravem, que eu quero que vocês entendam, não é o pormenor de cada uma dessas informações. Eu quero que vocês tenham em mente que numa porção você tem uma configuração, que na porção mais a leste você tem um relevo não tão alto, com a presença inclusive de algumas planícies, justamente por conta da presença da proximidade com o mar, e que ao mesmo tempo na porção central você tem planícies, predomínio de planícies, e que na porção oriental você já tem grandes cadeias montanhosas que dificultam a ocupação humana, enfim. São esses 3 conjuntos que eu quero que vocês tenham muito na mente de vocês, tá? E por que que eles são dessa forma? Proximidade com o mar, show de bola. No meio, processo erosivo, também é uma relação com o mar, enfim, a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco. A porção oriental por conta de dobramentos modernos. O contato da placa dinástica com a placa sul-americana. Então, eu quero que vocês tenham em mente essas ramificações, esses estratos do relevo do continente americano e os motivos pelos quais eles foram desenvolvidos. Agora, as informações mais específicas vocês não precisam ter tanto em mente, tá? Eu coloco para poder facilitar o entendimento, mas mais importante é isso, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar dessas ramificações, desses 3 conjuntos de relevo que constituem o relevo americano. E o primeiro deles é a porção oriental. Show de bola. Só que passando antes de falar da porção oriental, a gente tem um mapa aqui, show de bola, que eu peguei do livro de vocês. O livro de vocês tem mapas muito maneiros, muito legais, sempre piro neles. Então aqui a gente tem um mapa de relevo, né, um mapa físico que o livro colocou o título, que basicamente ele mostra o que pra gente? O relevo do continente americano. E ele coloca em relação à altitude dessas estruturas. Quanto mais avermelhado, quanto mais escuro, maiores são as altitudes desse relevo. Então percebam os Andes, percebam as montanhas rochosas, que no Canadá inclusive são conhecidas enquanto montanhas nevadas. Daqui a pouco a gente chega nisso. Que na porção mais a leste, tenho em mente, oeste e leste, tá? Que na porção mais a extremo leste, na porção mais oriental do continente americano, nós presenciamos o que a partir desse mapa? Olhando sempre para a legenda, sempre olhando para a legenda, uma feição mais alaranjada, ou seja, que tem altitude de uns 500 metros para cima, ou então um pouquinho para baixo, tá bom? Ou seja, planaltos. Temos formações, temos relevo? Temos. Com uma certa altitude? Temos, mas é de 500 metros. Não tão alto como na porção mais ocidental, com cordilheiras de montanhas. Show de bola? Tranquilão? Então, e na porção central, como eu já tinha falado para vocês antes, percebam um predomínio de planícies com altitude de 200 metros, em algumas regiões, inclusive com altitude de 0 metros. Ou seja, a gente fala que eles estão no nível do mar. Beleza? Essa configuração que eu quero que vocês tenham em mente. Que cada tipo de relevo está e por que eles estão onde estão da forma que estão, tá? A gente vai desenvolver ao longo da nossa aula. E quando eu falo da porção oriental, eu estou falando de qual porção? Lembrando, Oriente, Ocidente, Leste, Oeste. Qual que vocês acham? É ali, naquela porção mais alaranjada. Olhando para o Brasil, tá? Mais fácil ainda. Tá vendo ali que eu selecionei os Montes Apalaches? Que eu circulei e escrevi Montes Apalaches? Então,
toda essa porção no cantinho, que eu sei que vocês sabem que é a porção oriental do continente americano, é o que a gente vai começar a trocar uma ideia agora. Tranquilão? Então bora. O primeiro ponto que a gente tem aqui é que justamente existe uma diversidade de relevo e de altitudes diversas, como eu já tinha falado lá no nosso início. E aí eu dividi aqui em 3 pontos, tá? Primeiro ponto deles. Lembrando, diversidade de relevo e altitudes diversas. Diversidade de relevo com altitudes diversas. E o primeiro tipo de relevo que a gente tem são os extensos planaltos, tá? O segundo são os conjuntos montanhosos de formação muito antiga, tá? E o próximo é a vasta área de planícies ao longo do litoral. Beleza, elenquei os 3. Bonito. Agora eu vou um por um explicando, tá? E o primeiro deles são justamente os extensos planaltos presentes. Beleza. E nessa porção destacam-se os planaltos cristalinos, tá? Os planaltos cristalinos se destacam nessa porção do território. Show de bola? Planaltos cristalinos que inclusive são oriundos do quê? Vocês já viram lá atrás também. Derramamento basáltico. O que é derramamento basáltico, professor? Derramamento de magma, tá? Quando você tem cristalino, pressupõe cristalização. O que é cristalização? É o processo de resfriamento do magma. Ele é emitido do vulcão muito quente, bate na superfície, diminui a temperatura e se transforma em rocha, que inclusive é a rocha ígnea, ou também conhecida como magmática, justamente pelo seu processo de formação. Tranquilo? Então, quando a gente fala que um planalto é cristalino, que um relevo é cristalino, esse relevo é oriundo de uma origem. Oriundo de uma origem foi bom, ele vem de uma origem magmática. Ou seja, magma que se resfriou, foi resfriado e virou rocha. Beleza? De origem antiga com altitudes modestas, intenso trabalho de erosão. Professor, mas o Brasil não tem vulcão ativo. Não tem vulcão. Pois é. Mas a estrutura dos continentes, a disposição dos continentes no mundo, nem sempre foi a mesma. O mundo tem 4,5, 4,7 bilhões de anos. Já tivemos vários momentos de supercontinentes, né? Aqueles continentes que é um megacontinente com todos os continentes, americano, africano, asiático, europeu, que europeu e asiático fazem parte da mesma placa, né? Então, fisicamente é um continente só, euroasiático, né? Oceania, todos numa grande massa territorial. Então, as configurações que a gente tem hoje no planeta e que a gente tem hoje no continente americano, há muitos anos atrás, de acordo com o tempo geológico, eram diferentes. Beleza? Então, sim, no Brasil já teve derramamento basáltico há muito tempo. Tá? Então, justamente durante o processo de separação do continente africano mais recentemente, tivemos casos relativos a isso também. Tá? E também alguns exemplos de derramamento basáltico no sul, ali no sudeste, formação da terra roxa, mas não é o caso agora. Tá? Tenho em mente que já aconteceu o derramamento de magma no Brasil e na América como um todo. Eu falo muito de Brasil porque é onde a gente mora, né? Mas pensem na América como um todo. Eu mencionei o Brasil, mas é bom lembrar que eu estou falando do continente americano, tá? E o continente americano, ele tem configurações distintas do que era no passado hoje em dia, e que por conta dessas modificações que aconteceram ao longo do tempo geológico, sim, já houve derramamento de magma na porção mais oriental do nosso continente. Tá? Então, são planaltos cristalinos. Espero que tenha ficado claro isso. Caso tenha aparecido alguma dúvida, tenham se confundido, coloquem no qual é a sua dúvida ou me procurem nos plantões de terças e quartas, tá? De 9 às 12. Então, são planaltos cristalinos de origem muito antiga. O tipo de relevo mais antigo do planeta Terra
são justamente planaltos cristalinos, que também são conhecidos como escudos cristalinos, tá? De origem antiga. E se são muito antigos, isso significa que teve muito tempo para o quê? Para atuar sobre ele água, ar, diferença de temperatura, beleza? Ou seja, houve muito tempo para esse relevo ser trabalhado e retrabalhado pelos agentes externos, pelo próprio planeta. Tranquilo? Ou seja, chove, modifica, bate um vento, modifica. Isso ao longo de milhões de anos, algo que era muito grande deixa de ser grande, fica médio, depois fica pequeno. Beleza? E isso a gente chama de erosão. Antes vem o intemperismo e na sequência vem a erosão, promovendo o processo de transporte desse material. Tá bom? Então, na porção oriental, destacam-se na primeira porção do conjunto oriental de relevo, nós temos esses extensos planaltos que são oriundos dessa configuração que eu falei para vocês agora. Tá? E aí, como exemplo, a gente tem o planalto laurenciano ou o planalto canadense, que nele nós encontramos diversos rios de planalto, um potencial hidráulico intensamente utilizado para a produção de energia. E na América do Sul nós temos o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro, tá? Professor, eu preciso ter isso em mente? É bom ter em mente o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. É o que eu destacaria para vocês, tá? Mas o importante é vocês entenderem o processo de formação. Os exemplos são o que menos importam, tá? Segundo tipo de relevo que a gente encontra na porção oriental, conjuntos montanhosos. E a gente já começa falando que os Montes Apalaches são os maiores conjuntos montanhosos da América. Tá? São estruturas antigas, bastante desgastadas pela erosão, com baixa altitude. Só um destaque, quando eu falo são os maiores conjuntos, estou falando de extensão, não de altitude. Tranquilão? Então são os maiores conjuntos montanhosos da América. Eles são grandes em extensão, cobrem uma grande área, mas não são grandes de altitude. Beleza? E são estruturas antigas, como já falei para vocês, dessas estruturas de derramamento de magma, né? Muito tempo atrás. São bastante desgastadas por quem? Pela nossa amiga erosão novamente, que pega esse material antigo. Pensa o seguinte, o que acontece? O que vocês acham que vai acontecer quando você tem uma ponta melhor ainda? Você criou um castelo de areia na praia. Criou um castelo de areia. Beleza. E aí a água do mar, ela vai chegando perto do seu castelo de areia. E conforme ela vai chegando perto, ela vai tirando partes e partes do seu castelo de areia, não vai? Isso que a água está fazendo é erosão. Ela está destacando o material, está transportando o material e está depositando em outro lugar. Sacou? Quando a gente fala que uma estrutura antiga ela foi bem desgastada pela erosão, a gente está dizendo que agentes externos do relevo, como água, como vento, como homem, como animais, atuaram sobre esse relevo e o modelaram. A gente costuma falar que os agentes externos, como a erosão, são aqueles que vão modelar o relevo. Beleza? Então, e quanto mais velhas são as estruturas, mais tempo para elas serem desgastadas pelo planeta. Ou seja, essas estruturas que são mais velhas são mais baixas, têm uma baixa altitude, porque o planeta foi trabalhando essas estruturas ao longo do tempo. Tranquilo? Beleza. Apresentam-se recobertos por rochas sedimentares, a presença de grandes jazidas de carvão mineral. Isso é importante vocês saberem, porque tem um aproveitamento energético aí, né? Retirada de carvão mineral, um aproveitamento energético e econômico, né? Porque carvão mineral é vendido para o mundo inteiro, que até hoje é utilizado enquanto fonte energética fonte energética para geração de energia redundante, mas é isso mesmo.
para produzir energia, para contribuir no processo de produção. Sem energia você não tem nada, tá? Então, tem uma grande presença de jazidas de carvão mineral na América, nessa porção da América, que é oriental, mas especificamente ali nos conjuntos montanhosos, tá? E tem uma dicasinha, né? Se tem muita erosão, esse material vai ser depositado em uma região. Se vai ser depositado, ao longo do tempo, vamos ter a formação de rochas sedimentares. Sedimentar vem de quê? Vem de sedimentos. O que são sedimentos? São partezinhas da rocha. Lembra que eu falei da água batendo no seu castelo de areia e tirando partes e partes? Então, aquelas partes e partes retiradas são sedimentos. E conforme vão sendo depositados um sobre o outro, vão criando pressão, 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 até que elas se juntam e formam uma rocha. Beleza? Por isso, rochas sedimentares. É comum a gente encontrar uma configuração como essa. Sempre onde tem planalto, normalmente tem uma bacia sedimentar agarrada do lado do planalto, que é onde esses sedimentos que vêm de cima dele se depositam. Tá? E é ali que nós encontramos jazidas de carvão mineral. Percebam, tudo é conectado. Tá? Vamos seguir. Na América do Sul, destacam-se as serras do mar, a Serra da Mantiqueira, que aí eu coloquei a altitude dela, 2.890 metros de altitude, que é uma altitude considerável, e a Serra Geral, tá? E aí vamos ver aqui o que vem pela frente. Aqui. Esse é o mapa que eu tenho aqui em casa, que ele é um mapa de relevo. E ele mostra muito bem pra gente essas três serras apontadas. Percebam, Serra Geral, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Todas essas serras aqui, ó, elas estão em que porção do continente americano? Estão na porção oriental, tá? São essas grandes sequências de estruturas que nós estamos falando, tá? Então, Serra Geral, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Continuando. E nós temos uma vasta área de planícies ao longo do litoral, tá? Pera aí, gente, que eu vou beber uma água rapidinho. Minha garganta estava doendo. Sempre bom lembrar, porque como é um conteúdo bastante extenso, é fácil a gente se perder. A gente ainda está na porção oriental do relevo do continente americano, tá? Então, nós temos uma vasta área de planícies nesse litoral. Inclusive, onde vocês moram é uma planície, tá? Só para vocês saberem. Tem muitos morros no entorno, mas onde você tá é uma planície. Essa área de planície está no extremo leste dos conjuntos montanhosos e de planaltos. Está mais para lá, mais próximo do Oceano Atlântico. Beleza? E uma grande planície que se abre a leste dos Apalaches. Então, a gente tem a grande planície que se abre a leste dos Apalaches. Vamos voltar aqui rapidinho, que eu quero ver um mapa aqui. Eita, volta. Buga não. Aqui. Montes Apalaches, estão vendo? Os Montes Apalaches, eles estão com uma coloração o quê? Mais uma cor abóbora, uma cor avermelhado, não é? O que significa que esses Montes Apalaches, eles têm uma certa altura, né, uma certa altimetria, por mais que sejam bastante erodidos, tá? Tem uma certa altimetria, porém não tanto quanto a porção ocidental. Show de bola? E aí, quando a gente olha aqui pro lado, a gente vê o que de amarelinho? Planície. Uma sequência de planícies, uma grande planície aqui na porção da América do Norte. Beleza? Então, é bom ter isso em mente. Quando a gente fala de grandes planícies, a gente tem um mapa para mostrar para a gente do que a gente está falando, tá? Grande planície na porção oriental, deixando claro, tá bom? A leste dos Montes Apalaches, tá? Espero que vocês tenham conseguido visualizar.
Continuando aqui. Show de bola. E temos também a longa planície brasileira, que também está nessa porção oriental, tá? Que aí é onde a gente mora. E agora vamos falar da porção ocidental, do outro lado. Vou tentar pegar aqui o mapa de novo. É dessa porção aqui que a gente vai falar agora, que é mais avermelhada, mais alaranjada. Aqui temos a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, beleza? O Grande Planalto no México, algumas estruturazinhas ali na porção insular da, da, da América Central, insular não, istmica, perdão. As duas têm I, às vezes eu confundo. É a porção istmica. A gente consegue perceber alguns planaltos ali na porção central dessa localidade importantíssima da América, que é a América Central. Tranquilo? Então é dessa regiãozinha aqui que a gente vai falar agora, tá? Vamos continuar. Espero não me perder. Vai e volta. Então tá. Nessa porção ocidental, a gente tem um predomínio de grandes cadeias de montanhas recentes, planaltos de altitudes elevadas e em menor quantidade planícies. Ora, por que do outro lado, que a gente estava agora há pouco, oriental, a gente até tem planaltos, mas para que a gente tenha planaltos, a gente também tem planícies. E os planaltos, como eu disse para vocês, não são planaltos tão grandes. A gente pode encontrar alguns ali que chegam até 2.890 metros, mas ainda assim não é uma regra. E é o máximo que eles chegam. Se a gente for olhar os Andes, que tem, se eu não me engano, 6.000 metros, não tenho certeza, é uma diferença muito grande. Muito, muito grande. E por que de um lado é menor e do outro é maior? Pelo seguinte fato. Ali, ó, formadas por dobramentos modernos. Professor, eu já ouvi esse nome, mas eu não me lembro o que são dobramentos modernos. Dobramentos modernos são são um tipo de relevo que surgem a partir do encontro de duas placas tectônicas. Tá? Quando temos um movimento convergente de placas, ou seja, um movimento em que as placas convergem, ou seja, quando as placas se encontram, dá um caô fortíssimo, fortíssimo, violentíssimo, de tal forma que ficou bom, mas de tal forma que esses relevos são criados. Sacaram? Então, quando a gente pensa nas grandes cadeias montanhosas, são cadeias montanhosas formadas por choque de placas. Professor, sempre? Sempre. As maiores cadeias montanhosas que existem no mundo são por dobramentos modernos, são por choques tectônicos, choques de placas. Beleza? Então, na porção ocidental, nós temos o encontro da placa americana com a placa de Nazca, o que gera uma formação de relevo absurda. E até hoje está sendo formado. Andes, na América do Sul, na América Latina, montanhas nevadas no Canadá, tá? Então vamos continuar. Tem uma pequena quantidade de planícies? Tem, óbvio que tem. Mas a maior parte é por conta desse processo de formação desse tipo de relevo, que é bastante complexo, tá? Bastante alto. E tem um ponto também a se destacar, que é o seguinte: eles não são muito altos. O que isso nos indica? Que os agentes externos de formação do relevo, que a erosão e o intemperismo, não tiveram tempo suficiente para trabalharem e retrabalharem esse relevo. Ou seja, eles são novos. Lembra que a gente falou dos planaltos, que eles são baixos, têm uma altimetria mais baixa, porque a erosão atuou com muita força sobre eles? Pois então,
Se o outro tipo de relevo é muito alto, isso significa que a erosão atuou menos neles e atuou menos ao longo do tempo. Ou seja, o relevo mais alto é mais jovem, é mais recente. E o relevo menor é o relevo mais antigo. Pegaram a diferença? Quanto maior o relevo, houve menos. Quer dizer para a gente, né, quando o relevo é maior, que houve menor atuação de agentes externos, que a erosão atua menos ao longo do tempo. O que nos indica que é um relevo jovem, um relevo novo. Enquanto que do outro lado, você tem um relevo mais desgastado, um relevo mais plano, um planalto, por exemplo. Isso nos indica que ele é um relevo mais velho, tá? A erosão atua mais ali nele, beleza? Vamos continuar. Então, nessa porção ocidental, a gente tem que destacar as cadeias de montanhas recentes, como eu já disse para vocês, recentes. Elevações jovens, de formação geológica recente, oriundas de choques de placas tectônicas. Olha o que eu falei para vocês, movimento convergente de placas. Montanhas rochosas, e aí destaque, né, que se estendem desde o norte dos Estados Unidos até o sul do México, em que o ponto mais alto tem 6.187 metros, que é esse Monte McKinley. Mas o mais importante é ter em mente que é uma altimetria de 6.187 metros. A gente viu que um dos pontos mais altos da outra porção tem 2.800, se eu não me engano. Percebam a diferença. Pegaram? E quando a gente vai para o interior, nós temos a cadeia da Cascata, que seu prolongamento ao sul recebe o nome de Serra Nevada. Quando chega ao México, passa a ser chamada de Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental. Tá? Essa grande cadeia da Cascata, quando ela chega no México, ela se transforma na Serra Madre, que é fundamental para o México. As cidades do México basicamente se estruturam entre a Serra Madre Ocidental e a Serra Madre Oriental. Tá? Continuando. Extensa cadeia montanhosa na América do Sul. Começa na Colômbia e vai até o extremo sul do Chile. A gente está conversando aqui sobre exemplos de cadeias montanhosas recentes, tá bom? E aí temos essa questão da extensa cadeia montanhosa na América do Sul, que qual que é? Me fala qual que é. É a Cordilheira dos Andes, que o ponto mais alto da Cordilheira dos Andes tem 6.959 metros. É bastante alto. Isso é bastante alto, concomitantemente, obviamente, é bastante recente também, tá? Dobramentos modernos, oriundos de um movimento convergente de placas tectônicas, como eu já falei com vocês também. Placa de Nazca colidindo com a placa sul-americana na era Cenozoica, que deu origem à Cordilheira dos Andes. Tá? Na era Cenozoica terciária, tá separado, mas é junto. Instabilidade geológica, obviamente, isso é um ponto também interessante de falar para vocês, né? Que numa área em que houve encontro de placas, ela é uma área que, obviamente, possui uma instabilidade geológica. Por quê? Vocês acham que a placa vai dar um soquinho uma na outra e um momento depois elas vão parar? Obviamente que não. Todo dia as placas se movem 1 milímetro que seja. Inclusive gira nessa escala mesmo. 1 milímetrozinho que seja. Mas elas se movem. E quando tem movimento muito brusco, é quando a gente tem um terremoto. Beleza? Então, se é uma região que tem o seu relevo desenvolvido basicamente a partir da atividade tectônica, óbvio que nessa região nós vamos ter uma instabilidade geológica muito grande. Logo, nós temos terremotos, temos vulcões. A porção ocidental da América faz parte daquele Círculo de Fogo do Pacífico. Uma das porções do Círculo de Fogo do Pacífico é justamente a porção ocidental do continente americano. Não à toa, tá?
Então temos presença de terremotos e de vulcões nessa região. E como que eles aproveitam essas configurações de relevo deles? Bom, promovendo o turismo e a produção de energia geotérmica. Energia geotérmica basicamente é um tipo de energia que utiliza o calor do interior da Terra para poder gerar energia. Numa região que tem muitos terremotos, uma atividade magmática de magma muito forte, a geração de energia geotérmica é um aproveitamento bastante interessante. Tá? Planaltos elevados são áreas de altitudes mais baixas que as grandes cadeias montanhosas. São planaltos que são mais altos, poderíamos dizer assim, do que os planaltos da região oriental do continente americano, porém são mais baixos do que as grandes cordilheiras de montanhas da porção ocidental, tá bem? Com altitudes que variam desde 1.600 até 3.000 metros, podendo passar um pouquinho também, tá? O que acontece? Há uma barreira orográfica criada pela Serra Nevada, que impede a penetração de ventos úmidos vindos do litoral. Ora, se nós temos uma grande barreira orográfica, o que é barreira orográfica? É barreira de relevo, é montanha. Tem montanha grande pra caramba ali no litoral, e essa montanha grande pra caramba impede que a umidade que vem do mar consiga entrar no continente, consiga entrar no território. E a água é o maior solvente universal que existe. Quando a gente fala em erosão, quando a gente fala de agentes externos do relevo, que são aqueles que modelam o relevo, deixam redondinho, a água é o principal de todos. Se não tem água, a erosão vai ser menor. Professor, mas chove. Sim, chove. E essa água da chuva vai erodir, obviamente, mas a influência da água vinda do mar, que ia ajudar pra caramba e influenciar pra caramba, não tá ali, beleza? Então o que acontece? Essa barreira orográfica, essa barreira de relevo, cria uma aridez muito forte, o que cria uma vasta área desértica, muitos desertos. A gente vê isso nos filmes norte-americanos. Perceba, eu disse norte-americanos e não americanos. A gente vê isso nos filmes norte-americanos. Aqueles desertos de laranjas, que o cara vai passando de carro. Mad Max. Mad Max lembra muito esses desertos. Laranjões, assim, o Grand Canyon. Pá, o pessoal andando de carro, assim, pá, sinistro. Aquilo dali é formado por conta da absurda aridez, que não é absurda não, mas por conta da grande aridez que nós temos nessa região do continente americano, por conta dessa barreira orográfica que é feita por essa formação de relevo que está ali mais a oeste, beleza? Desertos do Colorado e do Arizona e pequenas densidades demográficas regionais. Gente, o relevo já é basicamente alto. Não tanto assim, né? Mas ainda assim varia de 1.600 até 3.000 metros. Mas dá para ter algum tipo de construção ali, desenvolvimento humano, mas ainda assim é complexo. E para piorar, a gente tem uma configuração climática árida, deserto. Ou seja, a densidade demográfica, a distribuição da população por essa área é baixíssima. Tá? No México, destacam-se os planaltos elevados entre a Serra Madre Ocidental e Oriental. Foi aquilo que eu falei. Essa grande serra que vem desde lá do Canadá e passa pelos Estados Unidos impedindo com que essa umidade entre no continente e que por conta disso cria essa configuração árida, seca, essa sequência, essa cordilheira de montanhas chega no México. E quando chega no México, ela se ramifica, ela se torna na Sierra Madre. E ela se ramifica na Sierra Madre Ocidental e na Sierra Madre Oriental. Basicamente, no meio dessas duas está grande parte do México. E ali nós temos planaltos elevados. No meio, nós temos esses planaltos elevados. E é aí que está grande parte das ocupações mexicanas. Tá? E aí nós temos o planalto de... Para quem é gago, isso é muito difícil de falar. Então, se eu errar, perdoai, tá? Planalto de Chihuahua e Planalto de Anahuac.
uma força absurda para falar isso, são densamente povoados, é onde basicamente a maior parte da população mexicana está. E a grande parte das ocupações das cidades mexicanas também estão, tá? Continuando. E inclusive ali é o berço, essa região é o berço da civilização asteca, tão famosa. Beleza? Continuando, na América do Norte nós temos o destaque aos planaltos de Colômbia e Colorado. E no Colorado é onde nós encontramos o Grand Canyon, que a gente falou agora há pouco, que aparece em altos filmes. E eu coloquei que ele é formado por ação erosiva. O Grand Canyon, canyons são formados pela ação erosiva de rios, tá? O rio vai escavando o grande bloco rochoso, vai escavando, 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 faz um buraco no meio da rocha, no meio do bloco rochoso, e isso é o Grand Canyon. O Grand Canyon é um buraco feito em um grande bloco rochoso ao longo do tempo geológico, óbvio, não foi de ontem para hoje, foi ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Bota algumas centenas de anos aí. Talvez ainda seja pouco, mas enfim, bastante tempo dentro da escala geológica, em que esse rio foi erodindo, foi tirando partes e partes e partes desse bloco rochoso. Criou um buraco. E essa é a explicação do porquê que o Grand Canyon tem duas partes e um rio no meio. Porque o rio dividiu esse grande bloco rochoso. Ou seja, isso é o quê? Isso é uma ação erosiva. Tranquilão? Vamos embora. E agora a gente vai falar das planícies. Como que essas planícies se desenvolveram? As planícies se encontram entre as grandes cadeias de montanhas do Rio Colorado e o Oceano Pacífico, tá? Ou seja, estamos falando das planícies dessa regiãozinha. Desenvolvimento de grandiosas cidades, principalmente na América do Norte. Vancouver, e aí dá para dar o exemplo de Vancouver no Canadá e San Diego nos Estados Unidos. Beleza? Na América do Sul nós temos planícies estreitas, que apresentam climas áridos. O litoral do Peru, do Chile principalmente, tá? Onde nós temos a passagem da corrente marítima fria de Humboldt, e isso é muito importante, porque a corrente marítima, ela traz a sua configuração, da onde ela se originou, e vai influenciar no clima desse espaço no qual ela está passando. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, a corrente de Humboldt, a gente já viu que ela é fria. Se ela é fria, ela é seca. E ela vai conservar as suas configurações de uma corrente fria e seca por onde ela passar. Ou seja, se o clima ali tenderia a ser mais úmido, agora ele vai ser seco. Se ele tenderia a ser mais quente, agora ele vai ser frio. Tranquilo? Então, essa corrente marítima fria de Humboldt, ela impede a entrada de massas de ar úmidas no litoral. Isso é muito importante, porque a gente já viu que a barreira orográfica, a barreira de relevo, pode impedir a entrada de umidade no continente. Show de bola. Mas uma corrente marítima também pode impedir, como é o caso da corrente marítima fria de Humboldt. Tá? Por isso que aí, por mais que na América do Sul nós tenhamos algumas pequenas planícies no litoral do Peru e do Chile, são áridos. Por quê? Por conta da passagem da corrente marítima fria de Humboldt. Beleza? Já falei o que ela faz. E um escasso povoamento. Obviamente você tem uma região ocidental que tem cordilheiras montanhosas gigantescas, alguns planaltos, e uma planíciezinha, que é a menor parte. Ali você tem a passagem da corrente de Humboldt, tornando o clima mais árido. É uma área tectonicamente no continente americano inteiro instável. Obviamente vai ter um escasso povoamento. Claro, um escasso povoamento na América do Sul, tá? Porque na América do Norte, Vancouver e San Diego são cidades muito, muito, muito grandes, com muita densidade populacional. Com populações absolutas muito grandes, com uma densidade demográfica muito grande também, tá?
E aí nós temos os Andes orientais e os Andes ocidentais, que é ali neles. E aí eu estou basicamente dando exemplos, tá? Andes orientais e Andes ocidentais. E aí neles nós temos vales e planaltos bolivianos e peruanos. Estou passando por cima, pra vocês terem em mente o que nós temos ali, mas o importante é entender o processo formativo. E aí vastas áreas planas com altitudes em torno de 1.000 metros. Nessa região nós temos algumas áreas, isso é bastante interessante, algumas boas áreas planas com altitudes que giram em torno de 1.000 metros. E foi ali que se originou o povo Inca, tá? E algumas áreas intensamente povoadas. Então, gente, por mais que nós tenhamos algumas planícies que estão em áreas tectonicamente instáveis, na América do Norte foi aproveitado e foi ocupado. Vancouver está lá, San Diego está lá. Na América do Sul é um pouco menos ocupada por conta do clima árido e das configurações físicas que a gente já falou aqui também. Mas em outras regiões, como nos Andes orientais e ocidentais, que nós encontramos ali alguns vales e planaltos bolivianos e peruanos, essa região, por mais engraçado que seja, essas regiões, perdão, são bastante ocupadas. Tem uma altitude de mais ou menos 1.000 metros, então não é nem tão alto assim. O pessoal consegue ocupar e é ali que, inclusive, o povo Inca nasce, se aloca e encontramos, inclusive, algumas áreas intensamente povoadas. Show de bola? E aqui isso é muito importante, porque a gente tem aqui a corrente de Humboldt. É justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Ela é azul, mostrando para a gente que é uma corrente fria. E ela influencia absurdamente essas planícies que estão aqui na porção ocidental da América do Sul, estão vendo? Então uma influência muito grande. Beleza. Agora a gente vai falar da porção central do continente americano. Começamos com a oriental, passamos para a ocidental e agora estamos na central. Beleza? E a central basicamente ela é formada por quê? Por planícies. E por que ela é de planície? Bom, ela é formada a partir da deposição de sedimentos transportados por diversos rios. Caraca, professor, então tem isso também? Tem. O continente americano, como ele já passou por muita coisa ao longo dos muitos anos, ao longo do tempo geológico, ele já teve mais rios do que ele tem hoje em dia. E rio deposita sedimentos. Se deposita, forma planície. Gravem isso, peguem para vocês. Quando o rio deposita sedimentos, ele está formando planície, ele está construindo planícies. Tinha um geógrafo fundamental no Brasil, que se chama Aziz Absaber, que ele dizia que a principal planície, que a planície original, verdadeira, digamos assim, é a planície fluvial, é a planície que vem de rios, material depositado por rios, tá? Então, essa porção central do continente americano é plana por conta dessa ação desses rios que depositam seus sedimentos ali, tá? E essa lógica, aliada ao desgaste e decomposição de sedimentos das geleiras antigas. Professor, que geleira é essa? De que você está falando? Seguinte, foi o que eu falei. O continente americano ele já passou por várias configurações diferentes ao longo do tempo geológico. Então, sim, aqui já existiram geleiras. Sabe aqueles grandes montes de areia aí, de gelo que você vê em filme, montanhas nevadas, tudo branco? Já existiu isso aqui há muito, 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 muito tempo atrás. E essas estruturas promovem erosão. E quando elas promovem erosão, elas geram rios. Sacaram? E bom lembrar também que o rio, ele sempre vai nascer de uma região mais alta. E se você tem ali na porção ocidental um cara como os Andes, e aí eu estou trazendo para o tempo mais moderno, tá? Um cara como os Andes, que tem o ponto mais alto com 6.900 metros,
Vai ser ali que o rio vai nascer. Os pontos mais altos de montanhas são fundamentais para o nascimento de rios. O rio sempre nasce da porção mais alta e vai se deslocando até a porção mais baixa. Sempre, 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 sempre. Rios nascem em porções mais altas de relevo. Então, se você tem relevos altos pra caramba, desculpa, você tem relevos altos pra caramba na porção ocidental do continente americano, obviamente nós vamos ter ali o surgimento de rios, tá? Então, os rios originados lá atrás, quando nós temos geleiras aqui no continente americano, aliados a esses rios que nós temos hoje em dia, que nascem nessas porções mais altas, principalmente nas porções ocidentais do continente, essas configurações juntas vão dar origem a essa deposição absurda de sedimentos. Entenderam? Rios que vão depositar sedimentos, tanto lá de trás, aqueles rios muito antigos que são produto, né, que surgiram dessa época de gelo, em que o continente americano ele era cheio de geleiras, tranquilão, e também vão vir lá daquelas porções mais altas, como os Andes, em que eles vão nascer ali e vão se deslocando por todo o território americano. E rio deposita sedimento. Se deposita, forma planície. Sacaram? E a porção central é toda rasgada. Ela tem vários rios passando por ali. Se tem vários rios passando por ali, que passam por ali ou que já passaram, se isso existe, nós temos a formação de planícies. Tranquilão, gente? Aqui. E tem um ponto também muito importante. Se o rio ele vai trazendo sedimento, vem trazendo tudo que está pelo caminho, e quando ele deposita, isso vai atribuir àquela região uma fertilidade muito grande. Então essas planícies são muito aproveitáveis para a agricultura, por exemplo. Por conta do quê? Por conta da grande deposição de sedimentos. As planícies são largamente utilizadas para a agropecuária, como já falei, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, especificamente pensando na América do Norte agora. Tanto que eu abri um parêntese só para isso. Na América do Norte, nós temos o destaque para a planície central, que é uma grande planície, que vai do norte do Canadá até o Golfo do México. E aí, passando por cima, só para comentar com vocês, nós temos planície canadense, planície do São Lourenço, planície do Mississippi, que é chamada de planície do Golfo, na porção do sul, tá? Professor, eu preciso saber disso? Conheça esses nomes, tá? O mais importante para mim é que vocês entendam como que esses relevos foram formados. Por que o relevo da porção oriental é de um jeito, ramificado em 3 partes? Beleza. Por que tem essas 3 partes? Por que o relevo da porção ocidental é daquele jeito? As suas ramificações, por que são de tal forma? E a porção central, por que a gente tem, no meio desses 2 relevos, a gente tem uma planície, uma grande planície? Por que isso acontece? Que relação com rios, antigos e novos. Show de bola. É isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? E na América do Sul, nós temos um destaque para a planície amazônica, para a planície do Pantanal, planície dos Pampas, do Orinoco, do Chaco e Patina. Tá? E nessas regiões nós temos uma baixa densidade demográfica e algumas são utilizadas para a agropecuária. É exatamente isso que eu ia falar. Professor, mas se elas têm uma altitude baixa, por que elas têm uma baixa densidade demográfica? Por que tem pouca gente ali? Pelo seguinte, no Pantanal, por exemplo, em algumas épocas do ano, fica tudo alagado. Então, para ter uma ocupação ali humana fica difícil. E na Amazônia tem muitas e muitas espécies vegetais, muitas árvores. E não é para ter ocupação de humanos ali, não. Só se for muito pouca, se for uma lógica que não vai atrapalhar tanto a natureza. É a maior floresta tropical do mundo. Então não tem que ter gente ali, sabe? Só aqueles que são adaptados. Comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Entende? Não é para urbanizar aquela região, não é para acontecer isso. É a maior floresta tropical do mundo, que cria a maior massa de ar do mundo, que influencia o clima do mundo inteiro. Entenderam? E para além disso,
Infelizmente, muitas dessas áreas estão tendo o avanço do agronegócio. E o agronegócio, basicamente, quando ele chega numa região como a Amazônia, ele devasta, ele tira toda a vegetação que está no espaço que ele vai utilizar para a produção econômica dele, vai devastar, vai transformar em pasto e depois vai colher soja, vai plantar soja ali, né? Ou seja, destrói a vegetação. Então nós temos duas configurações. Por que tem uma baixa densidade demográfica nessas planícies destacadas aí na América do Sul? Porque, tem configurações físicas que impedem a ocupação humana e dois, são utilizadas para o agronegócio. Beleza? E aqui, para terminar nossa aula, nós temos áreas menos elevadas de maneira geral. Nós temos que as áreas menos elevadas de maneira geral apresentam uma densidade demográfica maior do que as áreas de grandes montanhas. A gente já viu que podem ocorrer algumas variações aí, como agora mesmo, né? Algumas exceções, mas de maneira geral, as áreas que são menos elevadas, que têm uma altimetria menor, possuem maior distribuição de gente, possuem uma densidade demográfica maior, enquanto que aquelas que têm grandes montanhas possuem uma distribuição de gente menor, possuem uma densidade demográfica menor. E esse mapa é fundamental porque ele nos mostra, um mapa muito legal também, inclusive peguei do livro de vocês, ele mostra a distribuição da população no continente americano. Então a gente consegue perceber aqui, por exemplo, que a população brasileira é extremamente concentrada na porção oriental do continente. A população brasileira é extremamente concentrada onde? No litoral brasileiro. Mesmo com aquelas configurações de relevo. E o restante do Brasil? Tá ali, ó, na casa do laranja, de 1 a 10, em algumas regiões menos de 1. O que a gente diz na geografia? Que o Brasil ele é um país extremamente que tem uma densidade demográfica muito baixa, né? A densidade demográfica é uma relação pelo contingente populacional, ou seja, a quantidade de gente que tem naquele país por quilômetro quadrado. Ou seja, quantas pessoas tem espalhadas aí pelo território brasileiro? Quanto de gente tem em cada uma das regiões brasileiras? O Brasil ele tem mais ou menos 202, 204 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica de 22, 24 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa dizer que a cada 1 quilômetro eu tenho 22, 24 pessoas. Isso é muito pouco. No Brasil nós encontramos verdadeiros vazios demográficos. Por quê? Porque basicamente a população está toda alocada aqui, ó, no litoral, como esse mapa mostra pra gente. A gente percebe aqui, olhando para os Estados Unidos, que na porção oriental do seu território, a gente tem o quê? Nova York, Boston, Massachusetts, Detroit, que tem uma densidade demográfica absurda, que estão naquelas planícies que a gente falou lá no início da aula. E que tem uma distribuição dessa população muito melhor do que a brasileira, por exemplo, que está absurdamente concentrada. Nos Estados Unidos, essa população está muito distribuída. A gente consegue perceber com uma densidade demográfica, uma distribuição dessa galera muito interessante também. E aqui, ó, a gente percebe também na porção ocidental do território dos Estados Unidos, e pegando também um pouquinho ali do Canadá, a gente tem Vancouver ali, justamente o que? Essas planícies ali, ó, que surgem em meio àquelas grandes cadeias montanhosas, que também tem uma densidade demográfica absurda. Vancouver, Los Angeles, estão vendo? Era dessas regiões que a gente estava falando. E no meio, o que? Planície. Em torno, a gente vê também, ó, algumas densidades grandes, mas um pouquinho menores. As grande parte, essas cidades da porção ocidental são bem populosas, né? Enfim, na porção central a gente percebe o quê?
uma menor concentração de população. Por quê? Porque aqui, ó, aquela configuração mais árida, vocês lembram? Então, se é mais árido, o pessoal não vai para lá, ou vai muito pouco. E vai se expandindo pro resto. E Texas está aí no meio também, tá? Aí vai descendo essas configurações semelhantes. Tá bom, gente? É isso, essa foi a nossa aula de hoje. Uma aula longa, uma aula extensa, já tá com 1h10 aí. Falei pra caramba. Espero que tenha ficado bem entendido, vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa, qual é a sua dúvida, tá aí. Me procurem nos plantões ou me mandem perguntas que eu respondo a qualquer horário. Se for fora do meu horário de plantão, eu posso demorar um pouquinho mais, porque eu vou estar trabalhando, enfim, fazendo minhas coisas. Mas eu respondo a todos e todas, tá? Então é isso, gente. Não fiquei com dúvida. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Pra ajudar vocês. E é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Fiquem calmos. Sempre se lembrem, no final tudo fica bem. Cuidem-se e cuidem dos seus também. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Beleza? Beijo, gente. Valeu.